I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come O up. Flamengo está acertado com Arturo Vidal. Detalhes finais estão sendo acertados entre as partes e Arturo Vidal deve ser anunciado em breve como jogador do Flamengo. E uma outra negociação que já está bem avançada, Luiz Henrique, atacante do Olympique de Marselha, jogador de 20 anos, revelado pelo Botafogo. O Flamengo também está trazendo este jogador por empréstimo. Meus amigos, mercado da bola do Flamengo já trouxe o Cebolinha, está trazendo o Vidal e está muito perto de ter também o Luiz Henrique. Não, começo com um nome menos badalado daí que é o Luiz Henrique. Bom jogador, atua muito bem pelo lado esquerdo, faz ali uma beirada ali. Mas eu acho que nessa posição, no que ele faz, o Flamengo já tem outras opções ali. Ele acrescenta, chega para compor o grupo, mas não é para fazer diferença. O Vidal chega num momento especial com a saída do Andreas Pereira, em tese é uma substituição muito óbvia. O Vidal é um cara que ainda tem muita bola, jogador muito versátil. Meio campo ele pode jogar em todos os setores, marcando, mais adiantado, mais aberto. Só uma informação, Rodrigo, na última temporada, e nós acompanhamos aqui o italiano na ESPN, ele fez 41 jogos, 8 ele começou o jogo e 33 ele entrou no decorrer da partida. Ele foi bastante ativo na temporada. Obrigado pelos números, João. Mostra que ele não é esse jogador que está em decadência, que volta para a América do Sul para enganar, para meio que dar uma tungada ali no dinheiro e encostar o corpo. Não me parece. O perfil dele, midiático, as declarações de amor ao Flamengo, a esposa também e tal, fazem com que ele chegue num status quase que de possível ídolo. A minha opinião é que o Cebolinha volta para resgatar e voltar a ser o jogador que mudou uma Copa América para a seleção brasileira, por exemplo. A Copa América de 2019, que o Brasil venceu aqui nos nossos estádios. A campanha da seleção alterou-se para melhor depois que o Tite escalou o Cebolinha pelo lado esquerdo. Então é uma aposta, como são todas as contratações, mas acho que com boa possibilidade de um tremendo sucesso, em especial agora que o Bruno Henrique está indisponível. São jogadores diferentes, eles têm atributos diferentes, mas do lado esquerdo podem fazer funções semelhantes. E por mais que a pressão fique maior a partir do momento que o Bruno Henrique não está, então o Cebolinha tem que ser sucesso desde o primeiro treino, eu acho que ele tem capacidade para responder bem a essa exigência. O Vidal é um jogador muito interessante, porque ele passa essa impressão de estar querendo alguma coisa mais tranquila para a sua carreira. Eu estou falando de impressão. Mas ele fala e aparece com a camisa do Flamengo há muito tempo. Há muito tempo. E ele estava numa situação de elite do futebol. Sim. Não dá para discutir isso. Independentemente de ser titular absoluto da Internacional ou não, ele estava num centro em que os jogadores que têm potencial para continuar ali não saem dali para um lugar onde a exigência é menor. E é claro que no futebol brasileiro a exigência é menor. Mas no Flamengo ele tem um potencial midiático enorme, ele tem uma relação com a torcida que, se ele fizer as coisas certas, pode ser muito rápida, pode ser de uma empatia rapidíssima. E ele é um cara que traz para o Flamengo uma carga de experiência. Olhem com quais treinadores o Arturo Vidal trabalhou na vida dele em clubes e na seleção chilena. Nós estamos falando de Guardiola, de Ancelotti, de Bielsa, de São Paulo, de Conte na Juventus. Sim, Antônio Conte, campeão italiano. É só pensar naquilo que ele aprendeu como jogador para desempenhar diferentes Maximiliano funções. Alegre no meio de campo. Então acho que o Flamengo, que um dia esteve à mesa para contratar Balotelli, que do ponto de vista midiático e de relação com a torcida, eu acho que é uma coisa semelhante à do Arturo, por causa das personalidades deles. O Vidal é um cara que agrega nesse aspecto, mas principalmente no campo de futebol também. Vou falar só um pouquinho o que eu acho que ele traz, fora a bola que ele tem, 35 anos, o contrato parece que vai ser de 1 ano e meio, ou seja, dá isso, até o final de 2023. Dá para jogar muito bem, 1 ano e meio com 36,5, vai jogar muito. Mas eu acho também que ele traz, isso pode ser muito importante, ou causar conflito no vestiário, aquilo que quando o André Luiz chegou, o Davi Luiz chegou, disse que estava faltando um pouco de cobrança. Você lembra dessa? Uma das primeiras entrevistas do Davi, ele deu uma cobrada no elenco, parece que a gente precisa chacoalhar a turma aqui, tal. E o Vidal, quem o acompanha,
sabe claramente que ele cobra mesmo. Ele é tipo, ó, eu entrego, então por que você não está entregando? Eu acho que esse puxão de orelha, se o time não estiver correspondendo, ele vai dar. Pode ser que tenha lá quem não vai gostar disso. Eu não sei se o Davi Luiz fez isso, que ele disse que o time estava precisando, ou se ele desistiu por perceber que, puxa, ó, não vou mexer ali não, que se vai dar problema e tal. Mas ele claramente disse, naquela fase que ele estava acabando de chegar, que o time precisava. E o Vital, acho que tem muito dessa característica, sabe? De entrega em campo e aí cobrar, muita raça e muita qualidade. Eu acho que ele vem para ser titular, talvez ao lado do menino que possa aprender. Então, e aí vai aprender muito com ele. E eu acho que agrega bastante. O caso do Luiz Henrique, já não sei. Porque se trouxe o Cebolinha, ele vem para quê? Teoricamente, no começo seria, não, saiu o Bruno Henrique, eu vou ter um cara aqui, não tem o mesmo futebol, enfim, mas enfim, características. Aí está o Luiz Henrique. Revelado pelo Botafogo. Que foi também tinha interesse nele. Foi o primeiro a chegar até ele, mas sim. aí ele disse ter interesse em vir para o Flamengo. Ele está realizando um sonho, que sempre deixou claro, de jogar no Flamengo. Isso é muito legal, né? Muito. Poucas vezes vi um jogador do nível dele, com as possibilidades de carreira que ele tem, deixar tão claro um desejo, uma vontade, uma paixão por um time como deixou o Vidal com o Flamengo. E um outro sonho. Ele saiu muito novo do Chile, revelado pelo Colo-Colo. Ele sempre teve o desejo de jogar a Libertadores da América. E caso o Flamengo passe pelo Tolima, quarta-feira, Maracanã, Vidal também realizará esse sonho. Jogar a Libertadores da América. Que atração, hein, meus companheiros? Imagina o Vidal na Libertadores. Aí ele chegou a dizer... E pode pegar um Boca Juniors que queria ele também. Interessado nele, ou o Corinthians. Exatamente. Rapaz. Mas ele deu uma entrevista quando estava na Alemanha, ao lado do Rafinha, falando disso, né? Pô, imagina a gente jogando uma Libertadores, que legal. O Rafinha veio, jogou e ganhou, né? Então tá na hora do Vidal realizar esse sonho, sem dúvida alguma. Eu acho que agrega, assim... Inicialmente, João, fiquei pensando, pô, mais um jogador na faixa de 35... Mas imaginando tudo que ele pode trazer, o jogador que ele é, então acho que é uma boa contratação. Eu não tenho nenhuma restrição com ele em questão de idade. Sim. Fisicamente ele está muito bem. Eu acho que o que pode pegar para ele, para o Vidal, ele é um tanto quanto explosivo, aquela estamina e tal. Só que o maior problema dele é que ele gosta de curtir a vida doidado, né? Então sim. Tem muita gente, a gente sabe, muitos colegas, né, João, que falam que o Rio de Janeiro é um convite às vezes, né? Você é ídolo no Rio de Janeiro, né? Convites, noite, Ferraris, né? Então, tem esse lado só que ele vai ter que administrar, como quase todo mundo que vai morar na cidade maravilhosa, tão convidativa. Campo, ele terá mais oportunidades de poder curtir esse outro lado que você tanto citou aqui, Rodrigo Bueno. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.